pessoal, bom dia. Eu hoje vou ter o prazer de poder dar seguimento a alguns temas que nós temos abordado nos últimos tempos, no sentido de ampliar um pouco aquilo que a gente utiliza, inclusive com uma sinergia positiva para aspectos da saúde. Acho que esse entendimento mais amplo, ele só cria uma condição de participação um pouco mais colaborativa, na medida em que nem sempre as respostas são tão óbvias quando vistas por nós da área da saúde. E vai ser um privilégio. Por quê? Porque nós estamos recebendo aqui hoje Humberto Falcão. Humberto é doutor em administração, é professor da Fundação Dom Cabral, que, aliás, teve uma série de parcerias com o nosso hospital e ainda mantém parcerias, foi secretário de gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão entre 2003 e 2004, fundador do Instituto Publix, o qual dirigiu por 15 anos, autor de mais de 130 publicações, incluindo 20 livros, palestrante, conselheiro em empresas e organizações não governamentais. É consultor de uma série de organismos internacionais. E, portanto, é um privilégio ter alguém com essa intelectualidade, com esse perfil, que certamente dignifica a nós, todos os brasileiros. E os temas que nós vamos falar hoje é a respeito de governança colaborativa, ESG e políticas públicas. Humberto, muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor Cláudio. Imensa satisfação estar aqui contigo. Muito obrigado. Bem, vamos começar a falar de algo que a gente vem observando, né, que é uma mudança no Estado nos últimos séculos, deixando algumas funções e progressivamente assumindo outras. Mas essas transformações, que estão motivadas pela globalização e pela própria revolução tecnológica, ela vem acontecendo, nós enxergamos nos últimos tempos, de uma forma cada vez mais rápida. O Brasil tem conseguido acompanhar essas mudanças? Essa é uma belíssima questão, quer dizer, o Brasil está atrasado nesse processo, né, por uma série de razões. Eu diria que, em parte, sim, né, o Brasil tem acompanhado essas mudanças, algumas esses processos sociais que operam por trás das instituições, eles também acontecem aqui, né? Transformações na tecnologia, transformações na sociedade, né? Transformações na economia, abertura para o mundo em alguma extensão. Então, em alguma extensão, a gente tem conseguido acompanhar isso, mas somos caudatários nesse processo, nós estamos a reboque dessas transformações, nós não temos conseguido nos antecipar o que seria o ideal e minimamente não temos conseguido manter um passo condizente com o ritmo e com a complexidade dessas transformações nos últimos anos, né? Por uma série de razões bastante complexas, mas o fato é que essa, para nós, é uma agenda ainda em relação à qual a gente tem um grande atraso e um grande desafio para o futuro. E é interessante, porque em grande parte nós dependemos para essas mudanças de um entendimento principalmente da classe política, né? Porque é lá justamente que deveria estar sendo oxigenado todo o processo de reformas, né? Uhum. Então eu queria pular justamente para esse tema, né, que é a assim chamada reforma administrativa, né? Qual é a relevância dessa reforma, quais seriam os temas prioritários e qual a maturidade daqueles que vêm se propondo a ocupar a sociedade política no sentido de um entendimento pleno para algo que seja estruturante de verdade, não meramente compensatório. Muito bem, então vamos assim, literalmente vamos por partes, né? Então assim, existe um nexo absolutamente firme entre instituições e desenvolvimento, né? Então, isso é um tema bastante bem estabelecido no âmbito da ciência econômica, por exemplo, no sentido de demonstrar que existe essa correlação forte entre qualidade de instituições e desenvolvimento aí bem entendido, bem-estar, né? Então, significa dizer o seguinte, o que explica que determinados países prosperaram mais e outros menos, é muito mais o fato de, nesses países, ter sido possível construir
instituições sólidas. Que tipo de instituições que eu me refiro? Tanto as instituições formais, o Estado de Direito, a democracia, aquilo que se chamam instituições econômicas e instituições políticas, o Estado de Direito e a democracia, que asseguram a liberdade de escolhas, que asseguram a representatividade política aberta, que asseguram a viabilidade das transações econômicas e sociais, a garantia dos direitos, dos contratos, etc, etc. Tudo isso é vital para um processo de geração de riqueza e para um processo de apropriação dessa riqueza em bases mais equalitárias. Então, o que significa a qualidade das instituições? São instituições que operam, cumprem o seu papel, né, garantidoras da lei, da ordem, da prosperidade, né, do provimento, da provisão dos direitos aos cidadãos, né, e o fazem em bases equalitárias, mais equânimes e menos discriminatórias. Então, essa é uma característica dos países que evoluíram, né? Então, o desenvolvimento e o bem-estar está muito mais ligado a essas características institucionais do que propriamente, do que a priori, ao clima, à posição geográfica e do que a priori a abertura do comércio exterior, por exemplo. Então, essa tese da primazia das instituições foi um grande avanço no debate econômico contemporâneo, né? Muito bem, então isso a gente já sabe, existem muitas demonstrações empíricas disso, né? E aí não se trata só das instituições de mercado, é óbvio que elas são importantes para assegurar a competitividade, para assegurar, enfim, a propensão à realização de bons negócios e tudo mais, mas também as instituições que asseguram o provimento dos direitos aos cidadãos dentro de uma ordem democrática. A questão é que, para as instituições funcionarem bem e cumprirem o seu papel como promotoras do bem-estar e do desenvolvimento, elas precisam ser bem geridas, né? E aí a gente não está falando só das instituições públicas, o que é um detalhe muito interessante nessa discussão. Quando a gente fala de que as instituições são vitais para o desenvolvimento, são todas. As instituições públicas, com toda certeza, o Estado precisa funcionar bem em benefício do cidadão, da sociedade, de um modo geral, mas as empresas também precisam funcionar bem para que haja competitividade no país. O terceiro setor também precisa funcionar bem para que possa ser bem orientado e de forma eficiente em direção às causas, né, que esposa, né, em relação às quais trabalha. Então, isso é muito importante, que todas essas instituições elas possam ser bem geridas, né? E então o que a gente está dizendo é que a boa gestão ela é um ingrediente vital da qualidade e da capacidade dessas instituições, de todas elas, né? No setor privado, essa é uma temática que todos imaginam que há um relativo maior incentivo à boa gestão pela competição, quer dizer, se as empresas não são bem geridas, né, o que acontece a gente já sabe, e acontece muito rápido e muito visível. Se as empresas não são bem geridas, elas quebram. Eventualmente, umas e outras tentam disfarçar bem de maneira diversa, né, o que seria uma disfunção, mas enfim. Mas, de qualquer maneira, no setor privado, o processo de vida e morte das organizações, das instituições, ele é muito mais claro, direto e visível. Se elas não são bem geridas, elas quebram. Se uma ONG não é bem gerida, ela se dissolve, ela perde legitimidade, ela, entre aspas, ela também quebra, não porque ela deixa de dar lucro, mas porque ela deixa de dar um sentimento, uma visibilidade de pertencimento, de adesão à causa, se ela entra numa rotina de desvirtuamento ou de má gestão cíclica, certamente ela deixa de existir. No setor público, esse fenômeno é menos visível. Se o Estado não funciona bem, o processo de falência de uma instituição pública é muito mais complicado, né? Ele é muito mais doloroso, ele é muito mais lento, a sociedade fica carregando um peso morto durante muito tempo. Por que um peso morto? Porque a instituição deixa de dar resultado, entra numa rota de ineficiência, né, muitas vezes invisível, né, e isso vira um peso nas costas da sociedade, né, obviamente prejudicando em última análise, a sociedade como um todo e os menos favorecidos em particular. Então, é por isso que, no setor público, essa questão da melhoria da gestão das instituições públicas, né, é uma questão que é menos visível nesse sentido.
por conta das consequências. E, é claro, há outras questões também. Então, esse é o território da dita reforma administrativa. Do que deveria tratar uma reforma administrativa? Da melhoria da gestão das instituições públicas, ponto, né? Da criação de qualidades e capacidades institucionais, na diminuição das disfunções que a burocracia pública tem, né? Todas as burocracias têm, as burocracias privadas também têm suas disfunções, as burocracias não governamentais também têm suas disfunções, todas elas precisam serem aprimoradas, todas elas precisam de iniciativas de melhoria para que as instituições possam funcionar melhor e gerar desenvolvimento. Então, essa pauta da reforma administrativa é uma pauta muito difícil, muito complicada, por uma série de razões. Em primeiro lugar, por conta da complexidade institucional, né? Então, a gente está falando aqui de quase 6 mil governos no Brasil, né? Municípios, estados e a União Federal, né? E de 3 poderes que têm as suas peculiaridades, que têm as suas particularidades. A gente está falando aqui de mega organizações, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, que, num determinado momento, tinha lá 70 mil funcionários, né? É muito difícil a gente imaginar que tinha uma capilaridade nacional, que fazia parte de um sistema maior chamado SUS, que tem que lidar com regras de extrema complexidade, muitas delas não são visíveis e muitas delas são contraditórias e muitas delas são contraproducentes. Então, e a complexidade institucional, ela conta muito, né? E parte desse ingrediente da complexidade institucional diz respeito à natureza político-administrativa das instituições públicas, né? Não é que as instituições privadas também não tenham uma natureza político-administrativa, mas numa empresa privada, a natureza política, quer dizer, quais são os interesses que estão por trás da empresa? São os interesses do dono, do cliente, do fornecedor, do colaborador, que a gente chama genericamente de stakeholders. Normalmente, as soluções para gerir esses interesses em potencial conflito, elas se localizam num conselho de administração que consegue e tenta resolver isto de numa escala de complexidade muito mais reduzida. É claro que há situações limite, nós não estamos falando disso, estamos falando na média, muito mais fácil essa natureza político-administrativa de uma instituição privada ser resolvida e tratada do que numa instituição pública. Numa instituição pública, a pluralidade de entes, de instituições que atuam para controlar, para direcionar, para deliberar o ambiente de políticas públicas em toda a sua complexidade, de dentro e fora do aparato do Estado, é muito, muito maior, que traz, inclusive, elementos aí da cultura político-administrativa do setor público, que é diferente da cultura político-administrativa numa ONG, numa organização de sociedade civil ou numa empresa privada, de muito, muito maior complexidade e sujeita a impregnações e a disfunções da nossa cultura política com as quais a gente vem lidando durante muitos anos, né? Que normalmente a gente pode dizer de uma maneira muito simplificadora, a literatura chama isso de patrimonialismo, que é uma cultura de apropriação da coisa pública pelo interesse privado, né? Então, as partes teriam um interesse muito mais em se apropriar de recursos, inclusive recursos de poder, nesse processo de gerir essas instituições públicas, do que propriamente um interesse de aprimoramento dessas instituições. Aprimorá-las seria algo que poderia chocar com interesses pequenos, comezinhos, interesses mesquinhos da política como ela é, da politicagem, do dia a dia, etc., etc. Então, isso também é um impedidor, né, de que haja uma visão mais ampla, uma visão mais alta do aprimoramento da gestão das instituições públicas, né? E esses interesses pequenos, ilegítimos, comezinhos e predatórios, né, não vêm só dos políticos. Então, ele vem dos políticos, ele também pode vir dos burocratas, quer dizer, há muitos, né, escândalos de apropriação indébita da coisa pública que provém de um conluio entre políticos e burocratas e, eventualmente, até também pode vir dos servidores com práticas corporativistas, do tipo, né, o meu interesse, a minha carreira, o meu salário acima de tudo, né, e zero em relação ao interesse do cidadão.
Então, isso nos coloca numa situação de maior complexidade, né, organizacional, de porte, de recurso, de tamanho, de escala de atuação, de interação, de complexidade de processos também, de complexidade política, de complexidade da cultura político-administrativa. É por isso que é tão difícil, né, a gente transformar o setor público. Eu não vou nem mencionar muito aqui a complexidade jurídica, que é uma outra dimensão absolutamente determinante, né? A quantidade, a qualidade das regras que regem o setor público no Brasil hoje definitivamente não é boa, há um emaranhado normativo muito contraditório, muito confuso, há insegurança e instabilidade jurídica dentro da máquina pública e há barreiras para que processos de melhoria progridam, algumas delas instaladas nas dificuldades e nos interesses próprios do Poder Judiciário, e outras delas instaladas na maneira como as leis são feitas, mudadas, discutidas, toda essa questão processual que dificulta muito isso. Então, eu diria que uma reforma administrativa é, genericamente falando, um artefato, né, intangível, de altíssima complexidade, que requer uma engenharia política e uma engenharia técnica extremamente complexa e, no bom sentido da palavra, astuta, né? Requer uma liderança muito firme, uma liderança muito forte, com muita clareza de propósito, com um projeto muito claro e inequivocamente relacionado à melhoria das qualidades e capacidades institucionais. Humberto, quanta lucidez, quanta clareza, tá? Eu queria tentar emendar em cima daquilo que você colocou, que é uma verdadeira aula, né? Que as pessoas tratam as coisas de uma forma muito simplística, né? O Brasil precisa de uma reforma política, uma reforma administrativa, já fizemos a reforma da Previdência. Capenga, nós sabemos. Isso aqui volta em breve com problemas muito sérios, né? E tem algo sobre o que você sempre fala, né, que é de governança pública colaborativa, da participação do setor privado. E eu fui secretário da Saúde em São Paulo, né, e na minha época nós começamos a ter as organizações sociais atuando no marco da saúde, que foi um ganho para a cidade de São Paulo e para as próprias organizações. Por quê? Porque elas se desafiaram dentro de um sistema universalizante, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu queria tentar juntar isso, né? Para mudanças tão profundas, e elas têm que ser feitas, quer dizer, não adianta a gente ficar, sabe, maquiando uma reforma administrativa, achando que o problema da reforma administrativa é o inchaço da máquina pública. São termos muitas vezes usados impropriamente, quer dizer, o Estado grande, Estado pequeno, né? Como falar de direita e esquerda, são coisas que eu acho que hoje, né, elas coexistem, né? Existem coisas de pessoas que eram de esquerda e que hoje elas acham que do lado da direita está melhor. Quer dizer, essa divisão, tenho filhos pequenos, eu digo, olha, o mundo não é mais assim, né? O mundo é um mundo colaborativo, né? O privado tem que ajudar o público, tem coisas que são mais intervencionistas e são importantes, tem coisas que dependem de uma mecânica liberal. Imaginar que o mercado vai resolver tudo, não é bem assim. Quer dizer, a gente tem que fazer uma reconstrução. Então, eu queria perguntar o seguinte, em cima dessa tua visão tão propositiva e, na meu ver, positiva, onde você fala de rede colaborativa, dessas mudanças de uma reforma administrativa, o marco constitucional atual, ele dá suporte para isso? Ou seria o caso de nós irmos lá atrás, tentar resgatar, sabe, algo que foi feito, vamos dizer, dentro de uma linha do tempo, na década de 80, praticamente 90, será que a revisão não precisaria ser algo mais amplo e nisso inserir também a reforma administrativa, com uma visão modernizante do Estado, de uma coparticipação da sociedade civil? Outra excelente questão, né? Existe um debate sobre isso no sentido de que, a priori, a Constituição permitiria uma série de avanços, né, e aprimoramentos na gestão pública e que, portanto, os esforços de reforma deveriam se concentrar na melhoria, no aprimoramento da legislação infraconstitucional, né, nesse espaço, né? E existe outro debate, segundo o qual a legislação infraconstitucional ela não bastaria, porque haveria sempre espaço para argumentações contrárias, se valendo de dispositivos constitucionais, portanto, seria necessário que se escrevesse cada vez mais na Constituição, se deixasse as coisas cada vez mais claras no sentido do que pode e do que não pode ser feito, né? O fato é que, paralelo a tudo isso, e por que essa situação é
é assim, né? O Brasil tem uma tradição, de legislações abundantes, de legislações extravagantes, de legislações contraditórias, né? E tem, inclusive nesse particular, e tem uma tradição também de direito administrativo extremamente detalhista e extremamente, eu diria também, abundante e extravagante, né? Já que a gente está falando de governança colaborativa, é muito interessante notar que o que se tem notícia do primeiro episódio de governança colaborativa no Brasil teria acontecido lá atrás, né, em 1543, com a criação da Santa Casa de Olinda. Teria sido justamente na área da saúde a primeira experiência de governança colaborativa do Brasil. Note bem, Brasil com 43 anos de idade apenas em 1543. Logo depois viria a Santa Casa de Santos, que seria a segunda mais antiga do Brasil. Então, esses episódios de instituições privadas trabalharem junto com organizações públicas para tratar problemas públicos nas diversas áreas, saúde, educação são as mais notórias, assistência social, etc., não é um fenômeno novo. O que é um fenômeno novo é a intensificação disto, né, a partir das últimas décadas, né, e que a partir, em particular, das últimas 2 décadas, ficou inequivocamente visível, né. Por que isso se intensificou? Porque a sociedade se diversificou institucionalmente, né. O setor privado cresceu e se consolidou, né? E existem muitos tipos de organizações do setor privado, genericamente as organizações do setor privado, genericamente chamadas de empresas, né? São aquelas organizações que buscam, a priori, o lucro. Essa é uma definição muito genérica e muito imprecisa. Existem muitos tipos de empresa, né, que buscam diferentes tipos de resultado, tanto para os seus acionistas, quanto para os seus acionistas e outras partes interessadas, destacadamente clientes, comunidades, segmentos da sociedade, as práticas de ESG, talvez a gente possa falar sobre isso um pouco depois, mas, enfim, existem muitos tipos de organizações da sociedade civil não governamentais, né? Existem muitos tipos de organizações governamentais também, algumas que fazem parte do conceito mais, diria, tradicional, né, de Estado, e outras que estão ali na borda, na fronteira do Estado, como empresas estatais, sociedades de economia mista, etc., etc. O fato é que a sociedade se diversificou institucionalmente, isso tem a ver com o avanço da tecnologia, que deu mais autonomia às instituições para o trato de problemas públicos ou privados. Isso tem a ver com o próprio processo de amadurecimento da sociedade civil, associativismo, capital social, etc., etc. E, fundamentalmente, a grande razão que acabou levando a esse diversificado caldo institucional se organizar em conjuntos, né, formando aquilo que a gente chama de redes de governança colaborativa, foi a complexidade dos problemas públicos, né? Esse é o grande motivo por trás do avanço, da consolidação da governança colaborativa, né? A ideia de que, ou se preferir, eu preferiria dizer a constatação de que um ou outro tipo institucional não consegue dar conta sozinho de resolver o problema, né? Então, isso é muito importante porque isso, de uma certa maneira, arrefece, né, as posições ideológicas. Não é que elas não existam, né, mas elas são muito relativizadas por questões de pragmatismo, né? Então, mesmo quem é um liberal convicto, né, e a ideologia liberal ela não saiu de cena, ela pode estar, segundo uns e outros, mais embaixo ou mais em alta aqui ou acolá, mas definitivamente nenhum liberal convicto vai achar hoje que o mercado resolve tudo. Portanto, nós deveríamos entregar a saúde, a educação, etc., nas mãos do mercado, porque ele vai resolver tudo automaticamente. A sua mão invisível, alocadora, eficiente. Então, os liberais hoje têm muito plena noção de que o mercado não resolve tudo, de que o mercado tem falhas, o mercado tem que ser regulado, obviamente que ele tem que ser bem regulado, e de que essas falhas de mercado elas podem ser mitigadas, eventualmente, se o mercado atuar em conjunto com outras coisas. Num outro polo, né, vamos pegar
pessoas que têm um pensamento estatista, né, que é muito comum na esquerda. Não necessariamente, mas aí é uma discussão muito complicada, se existe esquerda liberal. Talvez como esses híbridos contemporâneos sejam muito interessantes. Mas quem tem um pensamento estatista hoje também vai se dar conta, vai se render a uma constatação pragmática de que as estruturas estatais são limitadas, de que elas não dão conta de resolver tudo por uma série de razões, por limitações fiscais, por limitações políticas, de controle político, por limitações gerenciais, de falta de capacidade administrativa de alcançar resultados, etc, etc, etc. Então, embora as posições ideológicas ainda existam, o que há é uma grande constatação pragmática de que é mais eficiente, né? O trato de problemas públicos é mais eficiente se nós conseguirmos fazer boas combinações, né? E esse é o grande X da questão, né, doutor Cláudio? Não vale qualquer combinação, e uma combinação ruim não é melhor do que nenhuma combinação necessariamente. Então é preciso relativizar muito isso. Mas há casos muito bem-sucedidos de combinações muito exitosas. Então não se trata mais da gente voltar aos anos 90 e reviver aquele debate polarizado do tipo mais Estado ou menos Estado, o Estado é ruim, deve ser diminuído, o mercado é bom, vamos privatizar tudo. Não se trata disso, trata-se de enxergar complementaridades, trata-se de enxergar falhas de um, falhas de outro, e bons arranjos colaborativos como aquele que você mencionou agora há pouco, das organizações sociais na saúde em São Paulo. Fui grande entusiasta desde o início, né? Aliás, ajudei o ministro Bresser a criar, né, as organizações sociais federais. Vimos com muita alegria isso ser implantado em São Paulo, com muito êxito. Tive a oportunidade de fazer um trabalho de avaliação lá nos idos de 2008, 2009, e que constatamos definitivamente que o modelo rodou muito bem, né, e roda muito bem. Claro que, como tudo na vida, precisa ser aperfeiçoado, mas, sem dúvida, foi uma iniciativa de muito bom sucesso, de muito boa, um grande empreendimento de política pública, eu diria. Que prazer te ouvir, que prazer. Tá? Quando você fala dos híbridos contemporâneos, é um termo que eu vou me apropriar também. Por favor, não é meu, por favor. Ele é um grande debate que eu vejo hoje, principalmente às vésperas, né, de um calendário eleitoral, né, as críticas que se fazem quando nós nos aproximamos de um candidato mais orientado para uma linha, outro candidato para outra linha. Quer dizer, política pública depende da participação da sociedade. Quer dizer, política pública não é uma política de governo, uma política de Estado, uma política da sociedade, quer dizer, é uma combinação, né? Enquanto a gente não sensibilizar, e a gente teve nesse momento, eu acho que tem a obrigação de ver as limitações que a sociedade política tem desse entendimento se polarizando, né? Não saindo dos palanques eleitorais, né? Vendo as coisas comezinhas, como você colocou, dentro do sentido muito compensatório, né? E essa situação ela não pode persistir, porque senão a gente não consegue avançar, né? E você citou agora, falou um pouco sobre ESG, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, lógico, na aplicação de governança, não só na prática do setor privado, onde talvez, pelas razões até que você expôs anteriormente, seja mais prático, né? Como fazer isso dentro do âmbito do governo e o que as pessoas podem esperar quando isso surge? É uma nova modalidade de cultura, de conscientização? Acho que sim, acho que, sobretudo, é uma nova modalidade de conscientização. Acho que é uma nova visão mais avançada sobre as instituições de um modo geral, sobre as empresas em particular. O conceito de ESG surgiu nas empresas, ele se aplica a qualquer tipo de instituição, e o que ele significa é o seguinte: é uma sensibilidade maior em relação aos públicos de interesse, né, que traduzido pela palavrinha stakeholder, que é uma palavra, muitos termos na gestão vêm do inglês, né? E então é uma sensibilidade muito maior em relação a enxergar públicos de interesse ao redor da organização. Que públicos são esses? São pessoas ou organizações que são, ou conjuntos de pessoas, grupos, comunidades, etc., que são afetadas, né,
ou afetam a organização, ou são afetadas pelo que a organização faz, ou afetam a organização. Então, isso é muito importante, quer dizer, é uma tomada de consciência, é uma ampliação da consciência organizacional, não apenas empresarial, no sentido de que as organizações elas não têm que se voltar apenas para uns e outros, elas têm que ter uma visão institucional ampla de que elas pertencem à sociedade, né? Principalmente à empresa, no sentido de que a finalidade da empresa não é apenas satisfazer o interesse do acionista gerando lucro. É claro que também é claro que o acionista, a empresa tem que gerar lucro, se ela não gerar lucro, ela não remunera o capital investido do acionista, e se não há o capital investido do acionista, não há empresa. Então é claro que ela tem que gerar lucro e remunerar o acionista, mas além disso, ela também tem que satisfazer outros interesses, tão legítimos quanto o interesse do acionista em ter o seu capital remunerado, que é o interesse do cliente de ter um bom produto, um bom serviço, que é o interesse do fornecedor de vender a sua solução e receber em dia, é o interesse do colaborador de ter uma perspectiva de carreira, de vida, com significado dentro da organização, e o interesse da sociedade, de um modo geral, em que a empresa progrida, prospere, gere empregos, ofereça bons produtos e contribua para que a sociedade avance, né? Então, em última análise, é a visão de que a empresa não é só do dono, a empresa é da sociedade, então ela tem que satisfazer os interesses da sociedade também. Quem não enxerga isso, né, está incorrendo, o senhor é oftalmologista, está incorrendo na miopia social da empresa, certo? Que é mortal hoje em dia, né? Para usar uma palavra definitiva, né? A miopia dos olhos não é, graças a Deus, não é mortal, mas a miopia empresarial é mortal. Ela aniquila o futuro das empresas. Então, isso vale muito para as empresas, enxergar os interesses que estão em volta, quem são essas partes que são afetadas ou afetam, o que a gente pode fazer em relação a elas, como é que a gente pode equilibrar e balancear os interesses. Eles são conflitantes, mas eles não é que você vai deixar todo mundo feliz, porque os interesses são conflitantes, mas a regra é que você não pode deixar ninguém profundamente infeliz. Essa é a regra do jogo, né? Então, vamos prosperar, gerar muito lucro para o acionista, mas não vale destruir a comunidade, não vale destruir o meio ambiente, não vale passar o cliente para trás, não vale manter o colaborador numa situação indigna, etc, etc, etc. Então, essa é a ideia do ESG, né? Ela contribui para a sobrevivência da organização ao longo do tempo, organizações que têm essa visão, que se reflete em várias práticas colaborativas, muito colaboração privado-privado, e também envolve muita colaboração público-privado, com organizações da sociedade civil, com entidades governamentais, etc., contribuem para manter essa maior e melhor sustentabilidade organizacional ao longo do tempo. Essas organizações que fazem isso, que pensam assim, só por acaso, elas valem mais no mercado. Quer dizer, esse é um argumento pragmático muito importante, né? Ou seja, vale a pena fazer o bem, vamos dizer assim, vale a pena pensar grande, pensar alto em termos empresariais. E esse pensamento também se aplica a organizações não governamentais, que também têm partes interessadas que a orbitam e que precisa desenvolver essa visão, e também aos governos, às organizações governamentais, às vezes, há segmentos que não são segmentos de clientes, propriamente ditos, mas que também são afetados e afetam, né, o que a organização faz. Então, isso já vem sendo uma revolução. De novo, esse debate não é muito novo, mas as sementes desse debate estavam na literatura lá desde os anos 40, 50, mas começaram a germinar nos anos 80 e hoje se transformaram em práticas vigorosas, né, de governança ambiental e social, como a gente tem traduzido mais ou menos o ESG, né? Olha, interessante. Ontem eu visitei um empresário para um bate-papo de atualização, né, e eu perguntei o que fez a diferença na companhia de vocês. E ele contou o seguinte: o meu pai, na década de 90, resolveu assumir um papel de filantropia na vida dele. E no primeiro ou segundo ano, ele, na verdade, ele não ganhou dinheiro, ele perdeu. E aí ele pensou o seguinte: faço nesse ano o meu compromisso, meu commitment daquilo que eu disse que iria fazer,
eu pensei sobre a lógica aí judaica e religiosa. Deus tem que entender que eu não sou um sócio dele. Eu estou lá quando eu ganho e quando eu perco. E por incrível que pareça, isso foi um marco na vida do meu pai. Ele resolveu fazer filantropia naquele ano, independentemente daquilo que ele ganhou. É uma companhia muito grande, Humberto. E eu falei para ele, você acha que seu pai já pensava no ESG, provavelmente. Ele, de uma maneira intuitiva, sem algo organizado, ele já tinha esse senso de responsabilidade, né? E muitas vezes eu vejo pessoas falando das suas empresas, elas não percebem. As empresas já não são mais delas, elas são da sociedade, né? Sim. As necessidades, as respostas a demandas não são da geração do dividendo que a companhia vai dar. É algo muito maior. Talvez o proprietário, por assim dizer, o controlador, ele fica com a parte mais fácil, que é o dinheiro. Talvez o bem mais tangível. O bem mais intangível não fica com ele. Ele está criando dentro de um conceito de valor para a sociedade. Quando a gente fala da questão do ESG e da questão do social, né, a gente fala também sobre diversidade e inclusão, que são pautas importantes, né? Em alguns momentos eu fico preocupado até com um exagero em algumas linhas, mas acho que é algo que aparece de forma consistente também. Você concorda comigo? Totalmente. Eu acho que essa é uma dimensão da responsabilidade social e ambiental, né? No sentido amplo, a diversidade, a gente pode falar da biodiversidade, da diversidade social relacionada a todos os aspectos da vida, né? Comportamentos, culturas, etnias, raças, gênero, sexo, etc., etc., né? Então, a gente tem um grande desafio. A nossa sociedade ela tem uma característica muito discriminatória. No Brasil, em particular, essa é uma das razões que explica, dentre outras, a desigualdade de renda no Brasil. Não é só uma desigualdade de renda, também é uma desigualdade que se relaciona a questões constitutivas dos indivíduos, de cultura e tudo mais, né, com um passado muito pesado historicamente, e a maneira da gente sair disso é com ações afirmativas. Há muitas maneiras de se fazer isso, claro, a tomada de consciência e ações afirmativas, né? Certamente que há exageros aqui e ali, como tudo que se embarca pode gerar determinados excessos, né? Mas eu acho que a onda, nesse sentido, ela é inevitável e ela é muito positiva, né? E eu tenho visto muitas experiências e acompanhado, inclusive propugnando esse tipo de ação em várias organizações com as quais eu trabalho, como conselheiro principalmente. Essa é uma pauta muito bem sucedida, sabe? Os resultados disso são muito visíveis. E, de novo, existem pesquisas que reforçam um argumento pragmático, né? Do tipo, as empresas que têm mais diversidade, elas apresentam melhores resultados, inclusive resultados financeiros, né? Porque a diversidade ela gera mais inteligência. Esse é um ponto muito interessante, né? A diversidade gera mais inteligência. Não só a pauta da diversidade, ela corrige um passivo histórico-cultural que no Brasil é muito pesado, né? O Brasil, em termos de renda, sob determinados critérios, é o país mais desigual do mundo, né? Isso é um mais desigual, inclusive, que a Índia e que a África do Sul, né? Mas é um debate complicado, porque na Índia é mais igual, porque todo mundo muito pobre, de um modo geral, mas, enfim, não é só da desigualdade de renda que eu estou me referindo. O Brasil é um país de muita discriminação, né? O legado da escravidão, o legado da colonização, quer dizer, tudo isso ainda está muito incrustado na nossa cultura, no nosso linguajar, no nosso vocabulário, na nossa maneira instantânea, intuitiva de pensar determinadas coisas. Então, o que a gente está começando é se dar conta disso, que é um grande primeiro passo, né? Mas é um primeiro passo, e começar a colocar isso no nosso comportamento, na educação dos nossos filhos e netos, na postura diante dos colaboradores, na postura diante da sociedade. Então, eu acho que há grandes ganhos nisso, apesar dos exageros, há grandes ganhos, né? E isso, sem dúvida, vai nos conduzir a um país muito melhor. E o que eu tenho visto são ganhos, né? Principalmente ganhos de inteligência, equipes com diversas, né? Sob qualquer ponto de vista, são equipes mais ricas, mais entusiasmadas, são equipes mais produtivas, inclusive. Então, acho que essa, inclusive,
se me permite enveredar por esse território, que é um território também bastante complicado, é uma vantagem comparativa do Brasil, né? Porque o Brasil é essa mescla, né? O Brasil não se explicaria de outra forma, né? Étnica, cultural, racial, etc, etc. Então, nós temos talvez a gente seja, talvez tenhamos aí o ingrediente básico da sociedade globalizada, que juntou o europeu, que juntou o índio, o ameríndio, que por sua vez vem da Ásia, e que juntou o negro africano. Então, talvez o Brasil tenha uma semente aí da globalização muito naturalmente instalada na sua sociedade, né? Então, esse caldo de cultura nos torna mais fortes. Na medida em que a gente vai percebendo isso, né, eu acho que isso vai melhorar muito a nossa sociedade, sem sombra de dúvida. Para encerrar, eu queria que você, dentro da inserção do conceito da própria inovação, que você fizesse uma avaliação de como você vê o futuro da gestão pública brasileira. Se você enxerga dentro dessa véspera de cenário eleitoral, acho que de todas as perspectivas, se você vê um cenário propício para poder se conversar maduramente para avançar em algo que, ao meu ver, está muito, muito caudatário. Eu vou começar a minha consideração falando de liderança, né? Então, mudanças, transformações, aprimoramentos institucionais são muito, muito, muito dependentes de uma liderança que seja capaz de articular um projeto, uma proposta que sinalize uma melhoria ampla, geral, para a sociedade, para gerar legitimidade, para gerar aceitação, né? E para poder alavancar os processos de mudança, que são muito complicados, muito difíceis, muito sabotados, sob todos os pontos de vista, da cultura política, da dimensão jurídica, da dimensão processual, etc. E até também em alguns aspectos da dimensão técnica, muito embora essa seja mais fácil de ser equacionada. Então, esse é o ingrediente vital. Não há transformações na gestão pública ou em qualquer outro tipo de transformação significativa sem a atuação do líder, né? Então, eu acho que o futuro da gestão pública está muito relacionado a isto, as futuras lideranças, né, que virão e que terão que lidar com muita dificuldade para gerar resultado, muita dificuldade, né? Então, o Brasil hoje é a 12ª economia do mundo, né? Existem alguns dados, os dados não são convergentes, mas alguns dados mostram que o Brasil é a 8ª arrecadação fiscal do planeta, 8ª, né? A 26ª arrecadação fiscal per capita, né? E a gente ocupa a 84ª posição de IDH. Então, a 12ª riqueza do planeta produz a 84ª bem-estar do planeta. Tem um hiato entre essas coisas que não é nada razoável. O que a gente está fazendo com a riqueza que a gente gera, né? O que o Estado está fazendo com os recursos que ele arrecada, né? Então, tudo bem, ele tem uma carga de endividamento muito alta, que o serviço da dívida custa muito, mas os recursos não são bem gastos, os recursos não viram, né, bem-estar. Então, os governantes sabem disso quando eles sentam nas suas cadeiras e têm que lidar com os problemas do dia a dia. Eles têm que gerar resultado, eles têm que gerir a máquina, eles sabem das impossibilidades, né? Nem sempre eles se dispõem a mudar esse estado de coisas, por conta de visões curtas, né? O que eu posso fazer num horizonte de 4 anos? Bom, a gente precisa ter uma visão de longo prazo de desenvolvimento institucional, né? Esse é um primeiro grande ponto, mesmo que a gente só possa, nos próximos 4 anos, dar o primeiro pequeno, mas muito significativo passo nessa direção. E não há uma preocupação das lideranças em pensar uma visão do Estado, do serviço civil, das organizações públicas no longo prazo, né? Então, isso seria muito importante, mas muito dependente do perfil dos líderes. Nem todos os líderes estão dispostos a comprar brigas muito complexas, com segmentos que vão ficar muito incomodados numa eventual processo de mudança. Mas os processos podem ser mais ou menos traumáticos. Eu não sou, a priori, a favor de processos traumáticos. Eu sou a favor de processos que gerem resultado. E alguns deles, né, nós vamos ter que quebrar os ovos para fazer o omelete. Pelo menos um ou outro, né? Não acho que tem que
O propósito não é quebrar os ovos, o propósito é fazer o omelete e administrar como é que a gente vai quebrar os ovos da melhor maneira possível. Quer dizer, não há mudanças e melhorias, não há reforma administrativa 100% livre de efeitos colaterais, mas a gente vai ter que administrar os efeitos colaterais como um bom médico faz diante de um tratamento que tem que ser feito para que o paciente não morra. É mais ou menos isso, né? E que tem uma fase de recuperação, né? Se você me permite usar essa metáfora para o campo da gestão. Mas eu acho que eu não vejo lideranças, pelo menos as que estão no cenário, né, com muita consciência a respeito disso. Eu acho que há uma propensão para que essas lideranças, de uma certa maneira, na melhor das hipóteses, se me permite usar a expressão, empurrem com a barriga o problema, né? E na pior das hipóteses possam ceder a pressões, né, diversas, político-administrativas, corporativistas, e piorar ainda esse estado de coisas. Isso é bastante possível de acontecer, infelizmente, do ponto de vista federal e nos estados também. Eu acho que nos governos locais, nos municípios, há um espaço maior para que coisas verdadeiramente inovadoras e mais transformadoras aconteçam, por incrível que pareça, né? Então, eu acho que esse é um perigo, e se isso acontecer, se esse cenário se verifica, a gente sai de uma possibilidade de ter uma reforma com visão de longo prazo, vigorosa, etc., primorosa e virtuosa, e a gente entra numa linha de ganhos incrementais, que é nessa linha que a gente vem há muitos anos, né? Só que os malefícios incrementais, eles anulam os ganhos incrementais, né? Quais são os ganhos incrementais? Tem havido melhoria? Tem havido melhorias localizadas, né? A principal exemplo dessas melhorias é o que a gente tem chamado do governo digital, né? A Covid ajudou um pouco a alavancar esse processo, mas eventualmente você vai lidar com boas transformações, você resolve coisas eletronicamente pelo computador, né? Você agiliza o atendimento aqui e ali. Então, por um lado, são inovações que vão devagarzinho acontecendo, não precisa ter grandes discussões, aí é tecnologia, dinheiro e a atuação das pessoas que estão lá fazendo isso acontecer, que é uma equipe que de fato tem trabalhado, né? Mas há ganhos, mas as perdas são maiores, né? As perdas de eficiência, principalmente, né? As perdas de eficiência são brutais no Brasil, né? A gente tem passado os últimos anos muito preocupados com as perdas da corrupção, e tem que estar preocupado mesmo, e a corrupção é nefasta sob todos os aspectos, mas a ineficiência gera um prejuízo muito, 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 muito maior para o Brasil do que a corrupção. Mas muito, muito, muito maior, né? Passiva, né? Exatamente, Enfim, então o que acontece é que essa trajetória inercial não vai resolver os nossos problemas de qualidade e capacidade institucional e melhor promoção do bem-estar a partir da riqueza que o Brasil gera. Então a gente precisa desses processos estruturados. Eu não vejo no futuro, acho que a gente vai continuar ainda nesse passo, pelo menos no nível federal e na maior parte dos estados. Talvez nos municípios surjam lideranças de fato empreendedoras, visionárias, que consigam fazer avançar coisas significativamente. O que é uma pena, né? Mas talvez, para e passo, a gente consiga ir melhorando o nível de consciência da sociedade a respeito da necessidade de que no futuro, talvez não tão próximo, mas um pouco mais longínquo, essas coisas possam acontecer com mais vigor, né? É um grande desafio, sem dúvida, e a sociedade tem uma grande responsabilidade nisso. Aliás, é impossível não mencionar de que, historicamente, agora, nos últimos 2 anos, a sociedade assumiu o debate da reforma administrativa, diferentemente dos ciclos anteriores, que eram mais agentes políticos, né, e políticos e burocratas discutindo. O que a gente tem visto é uma ampliação da consciência da sociedade civil, organizações da sociedade civil, empresários, né, enfim, ajudando a estruturar o debate, organizar as ideias para criar essa consciência. E eu acho que isso vai ser muito importante no futuro próximo. Humberto, que privilégio, né? E eu concordo, nós somos, eu acho que, muito evolucionistas, para e passo, e muito pouco transformacionistas, né? E quando
fala de liderança, tá? E a gente está encerrando, né? Eu quero te lembrar algo que eu falava no início da formação da Faculdade de Medicina do Einstein. Eu não quero que a gente tenha mais médicos técnicos, nós queremos ter médicos líderes. E isso, no fundo, é que pode fazer com que as pessoas exerçam os seus papéis ao longo do tempo, com tantas mudanças. Eu queria te agradecer demais. Um prazer imenso. Enorme escutar você. A gente não consegue perder a atenção de uma palavra, tá? É tudo muito rico, é tudo muito prazeroso, tá? Eu acho que uma pessoa como você ilumina a esperança sobre o nosso Brasil. Na verdade, a gente precisa de pessoas que tenham dentro do seu propósito realmente embasamento, né? Defendam o que acreditem, né? Mas ao mesmo tempo estejam abertas a até mudar, posto que eventualmente possa existir coisas melhores, né? Essa visão obtusa, né, concentrada, quando você falou sobre os híbridos contemporâneos, né, a necessidade de a gente redesenhar a própria forma de trabalhar o nosso mindset, eu acho que é fundamental, e nisso você deu uma aula, tá? Hoje, nessa conversa. Eu quero te agradecer e vamos manter contato. É um prazer ter uma pessoa como você. Com certeza, doutor Cláudio, o prazer é todo meu, os agradecimentos são todos meus, um prazer imenso em conhecê-lo virtualmente, espero conhecê-lo pessoalmente em breve, vai ser um privilégio maior ainda, né? Eu que tenho a agradecer, muito obrigado. Humberto, olha, obrigado mesmo, tá? Um grande abraço para você. Igualmente, ótimo dia, muito obrigado.